meditando em Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler de novo dos versos 13 ao 18. Na semana passada nós começamos a meditar nesse texto e hoje, se Deus permitir, a gente conclui aqui esse texto. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Amém. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a Sagrada Escritura. Nós lemos a Tua Palavra e precisamos que o Teu Espírito nos dê discernimento. Queremos o ensino revelado da Sagrada Escritura. Como também, Senhor, desejamos que o Teu Espírito trabalhe os nossos corações para nos transformar, nos aperfeiçoar, nos tornar semelhantes ao Teu Filho Jesus. Queremos Te glorificar sobre esta terra, queremos santificar o Teu nome entre os homens. Por isso oramos em nome do Senhor Jesus e Te damos graças. Amém. Muito bem, queridos. Nós vimos muitas coisas na semana passada a respeito da carne, né? E nós vimos que a única maneira de nos libertarmos do desejo carnal, da nossa natureza pecaminosa, é sermos santificados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vimos que para crescermos espiritualmente e sermos santificados, nós precisamos andar com o Espírito Santo, e isto todos os dias, em todos os momentos e em todos os lugares, né? E assim nós poderemos ordenar totalmente as nossas vidas de acordo com a direção e o mover do Espírito Santo de Deus em nossos corações. O Espírito Santo deve se tornar o nosso aio, o nosso guia, né? Para nós podermos viver livremente em Cristo Jesus. E nós vimos então que o Espírito Santo nos proporciona pelo menos 3 tipos de liberdade. A primeira é a liberdade do pecado, como Ele nos liberta do poder do pecado, que até então nós éramos escravizados por ele. Em segundo lugar, nós vemos que o Espírito Santo traz a liberdade para podermos servir uns aos outros em amor. E concluímos dizendo que quando amamos uns aos outros no Espírito Santo de Deus, então nós podemos desfrutar do terceiro tipo de liberdade, que é a liberdade para cumprir a lei. E é isso que nós vamos estudar hoje. A liberdade que temos para cumprir a lei de Deus. E então a gente chega aqui num dos versos mais surpreendentes, né, desta carta aos Gálatas. Veja, depois de sermos ordenados aqui no verso 13 a sermos servos uns dos outros pelo amor, o verso 14 diz que toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo fala sobre isso também em Romanos, e em Romanos capítulo 13, nos versos 8 ao 10, Paulo diz assim: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei.
Então veja, Paulo entra aqui em alguns detalhes dizendo como que tudo se cumpre nisto de amar uns aos outros. E então nós entendemos que o Espírito Santo nos habilita, nos capacita, assim como nos liberta, para que nós possamos guardar a lei do amor. Esta lei que não é novidade, né? Já no Velho Testamento, na Aliança Mosaica, Deus já havia falado sobre isto. Lá em Levítico, capítulo 19, verso 18, diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Veja como Deus coloca, Ele fala, eu sou o Senhor, então eu dou esta ordem, né? Esta lei, ame ao seu próximo como a ti mesmo. E no Novo Testamento, quando Jesus foi confrontado ali pelos fariseus, pelos doutores da lei, e chegaram para ele tentando, pegar Jesus em algum deslize, perguntaram a ele qual era o principal mandamento de todos. E lá em Mateus 22, versos 37 ao 39, Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, Jesus coloca na mesma condição, o amor a Deus e o amor ao próximo. Ninguém perguntou a respeito do segundo mandamento, mas Jesus fala, o segundo é semelhante a este. Você não tem como cumprir o primeiro mandamento se você não cumpriu o segundo junto. E não tem como você cumprir o segundo se você não cumpriu o primeiro. Eles estão totalmente ligados um ao outro. O apóstolo João, entendendo sobre isso, ele fala que aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então veja, queridos, Paulo aqui nos Gálatas, ele vai enfatizar somente o segundo mandamento. E é interessante, alguém até poderia questionar por que Paulo fala do segundo e não fala do primeiro. E a resposta é tão óbvia, que a única maneira de nós mostrarmos neste mundo que nós realmente amamos a Deus é amando o nosso próximo. E como Paulo então diz aqui que o amor de uns para com os outros, amar o próximo, está no cerne do mandamento de Deus. O amor cumpre toda a lei de Deus. Agora, é muito interessante nesta carta aos Gálatas, porque parece que Paulo entra numa grande contradição, porque ele vem até aqui falando contra a lei. Veja, ele tinha dito lá no verso 10 do capítulo 3: pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. No capítulo 5, verso 4, ele diz: vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Parece que Paulo entra numa contradição aqui. Ele não vinha dizendo que cumprir a lei é uma forma de legalismo. Então, como que agora ele pode dizer que nós precisamos cumprir com a lei? Essa lei que ele tanto condenou. E a resposta para tudo isso, queridos, não é que Paulo entre em contradição aqui, mas a resposta é que a lei deve ser mantida no seu devido lugar. Como nós já vimos também, há usos diferentes da lei. As Escrituras apresentam a lei de formas diferentes. E nós estudamos aqui em Gálatas que o primeiro objetivo da lei era nos conduzir a Cristo. A lei era como um aio para nos conduzir a Cristo. Quando ela mostra quem nós somos, ela mostra que nós não podemos nos justificar a nós mesmos diante de Deus. Então a lei, ela não é um meio de salvação, ela não é um meio para nós sermos aceitos por Deus, ela não é um meio para sermos justificados diante de Deus, ela não pode nos tornar retos aos olhos de Deus. O máximo que a lei pode fazer antes de nós conhecermos a Jesus, é mostrar o nosso pecado e nos condenar por causa do nosso pecado.
Mas uma vez que nós chegamos a Cristo, somos conduzidos a Cristo, porque a lei nos mostrou a necessidade que temos de um Salvador. Então agora a lei mostra-nos como viver para Deus, né? E ela então é resumida aqui, como diz Paulo, que nós devemos amar ao nosso próximo, entre tantas outras coisas, mas Paulo está dizendo aqui que a lei se resume nisto: amar ao nosso próximo. Então veja, queridos, a lei não diz que essa é uma maneira de nós nos acertarmos com Deus. No que diz respeito à nossa salvação, à nossa justificação, a Bíblia é clara: nós não estamos debaixo da lei. Paulo fala isso lá no verso 18, né? Se somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Mas a lei é uma forma de vivermos livres no poder do Espírito Santo de Deus. Veja, a nossa liberdade não é sem lei, né? Nós não estamos debaixo da lei, entretanto, nós cumprimos a lei. Entende? Não estamos debaixo da lei, mas pelo Espírito nós cumprimos a lei. Vamos tentar entender isto aqui, através das palavras de Spurgeon. Spurgeon dizia assim: qual é a lei de Deus agora? Ela não está acima de um cristão, está sob um cristão. Alguns homens sustentam a lei de Deus como uma vara, em terror sobre os cristãos, e dizem: se você pecar, você será punido com isto. Não é assim. A lei está sob um cristão, serve para ele andar sobre ela, para ser seu guia, seu regulamento, seu padrão. Não estamos sob a lei, mas sob a graça. A lei é o caminho que nos guia, não a vara que nos impulsiona, nem o espírito que nos aciona. A lei é boa e excelente, contanto que permaneça no seu lugar. Então veja, queridos, é muito importante que a gente entenda todo este significado. Veja, e a gente acabou de cantar, né, que a lei, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor permanecerá para sempre. Então Deus nunca eliminou a sua lei. Deus nunca disse que a sua lei é totalmente desnecessária. Na verdade, querido, toda a palavra de Deus é o comando básico de Deus para as nossas vidas. E ela nunca vai mudar. A vontade de Deus para as nossas vidas é expressa através da lei moral de Deus. E esta lei é eterna. Lá em Mateus capítulo 5, no verso 17, o Senhor Jesus disse assim: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas sim cumprir. Então o que Jesus está dizendo? Eu não estou eliminando a lei, eu estou fazendo algo que vocês jamais poderiam fazer, que é cumprir a lei. Então eu não vim revogar, eu não vim abolir, eu vim cumprir, para que vocês tenham também a condição, pelo Espírito Santo de Deus, de andar na lei. Ok, queridos? Fica claro isto? E Jesus deixou muito claro lá em João capítulo 14, verso 15: se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Ok, queridos? Nós não estamos sem lei. Então veja, Deus ainda quer que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E fazendo isso, diz as Escrituras, nós vamos cumprir a lei. Então, a lei é tanto o resumo quanto a realização prática de toda a lei moral de Deus. E ela é uma única coisa. Não existe muitas leis de Deus, existe uma lei de Deus. E então nós, pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos abraçar esta palavra. E para entender bem
ainda tudo isso aqui, a gente deve pensar como a Bíblia vem trazendo toda esta questão da lei, né? Embora a lei não possa justificar, a gente já falou bastante sobre isto, a lei, ela nos ajuda a sermos santos, a andarmos em santidade diante de Deus. A justificação, ela está relacionada com Deus nos declarando justos. Nós estudamos sobre isto. É uma declaração de Deus que nos torna justos. Mas a santificação não é uma declaração. A santificação é um trabalho de Deus em nossas vidas pelo poder do seu Espírito para nos tornar santos. A lei não pode nos justificar, pois ela declara que nós não somos justos. A lei declara que nós não somos justos. Mas uma vez que nós somos declarados justos por Deus, por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, então a lei nos ajuda a sermos santos, mostrando-nos o proceder de um santo, como que um santo vive. Então entenda isto, é um grave erro dizer que o pecador precisa amar a Deus e ao próximo para ser salvo. Mas é totalmente correto afirmar que quando nós somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso coração está cheio de gratidão, por causa da eficácia da obra de Jesus lá na cruz do Calvário, nós passamos a amar a Deus e amar o nosso próximo. Ok? Veja, John Stott dizia o seguinte: embora não possamos ganhar aceitação por guardar a lei, uma vez que tenhamos sido aceitos, devemos guardar a lei por amor àquele que nos aceitou e nos deu o seu Espírito para nos capacitar a guardá-la. Ok? Então, uma forma de ilustrar os diferentes usos da lei é a gente comparando a lei de Deus com um par de patins de patinação no gelo. Qual é o valor destes patins como um meio de nos locomovermos? Se você colocar um par de patins de patinar no gelo e você for no asfalto quente, você vai conseguir se locomover? Se você colocar esse patins e ir num terreno de terra, você vai conseguir se locomover? Na grama você consegue? Não. Você só consegue usar o patins para se locomover numa pista de gelo, né? Ou num lago que ficou congelado. Da mesma forma, queridos, antes de nós já chegarmos a Cristo, a lei não podia nos ajudar a agradar a Deus. E quanto mais nós tentávamos fazer alguma coisa para agradar a Deus, para sermos bons o suficientes diante de Deus, nós tropeçávamos na própria lei e caímos. E usando a ilustração aqui do patins, né, de patinar no gelo, seria como quando nós chegamos a Cristo, nós entramos então na pista de gelo, né? E o Espírito Santo então usa esses patins para nós deslizarmos pelo plano correto de Deus para as nossas vidas. Veja, lá em Efésios capítulo 2, no verso 10, Paulo afirma que Deus preparou de antemão as obras nas quais nós deveríamos andar. E então, pelo poder do Espírito Santo, nós deslizamos, né? Não é um esforço, a gente desliza pela obra que Deus preparou de antemão para que andássemos por ela. E essa é a liberdade que nós temos no Espírito Santo para cumprir a lei. Não é um esforço da nossa parte, não é ficar lá, a Bíblia diz isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me esforçar. Não! Pelo poder do Espírito Santo você desliza pelos mandamentos do Senhor. Então o Espírito Santo nos ajuda a exercer essa liberdade e assim nós somos santificados.
Ainda que o amor e as obras produzidas pelo amor não podem ser consideradas como condições prévias para a nossa salvação, elas são muito importantes como fruto da obra do Espírito Santo de Deus no coração do homem. Veja, o que nos permite viver uma vida santa não é a imposição da lei, mas é a ação do Espírito Santo no nosso interior. Ok? Sabendo que Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, a nossa motivação para obedecer o mandamento de Deus não é para alcançar o favor de Deus, mas é a gratidão que nós temos pela completa redenção que foi consumada pelo nosso Senhor lá na cruz e na sua ressurreição. E o poder para a realização é concedido pelo Espírito Santo de Deus, como Paulo afirma lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, no verso 5. Ele diz: não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade para andarmos na lei vem do próprio Deus. E a Bíblia sempre enfatiza que nós precisamos olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, e Ele é o nosso exemplo de uma obediência a Deus, quando Ele disse que a sua comida consistia em fazer a vontade do Pai que o havia enviado. E é justamente isso, queridos, que os profetas disseram, quando disseram a promessa de Deus, que Deus escreveria a sua lei no nosso coração. É o Espírito Santo que habita em nós, que escreve a lei de Deus, e nós temos prazer nesta lei que está escrita no nosso coração. E então nós andamos em fidelidade a Deus, andando com prazer na lei de Deus, não como sendo obrigados a andar nesta lei, mas o coração cheio de gratidão nos dá prazer em obedecer à vontade de Deus, andar na palavra de Deus. E é também o que Tiago diz lá na sua carta, no capítulo 1, verso 25, que é a lei da liberdade. Não é uma lei que nos escraviza, mas é a lei da liberdade para fazermos a vontade de Deus. Paulo também falou sobre isso lá em Romanos, capítulo 8, veja, os versos 2 ao 4. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando seu próprio Filho em semelhança da carne, do pecado, e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja, Paulo deixa muito claro aqui que a justa exigência da lei se cumpre em nós, quando nós não andamos na carne, mas andamos pelo Espírito do Senhor. Fica claro isso, queridos? Veja, nós jamais poderíamos ser salvos pela lei, porque nós violamos a lei de Deus. Mas em vez disso, o Senhor Jesus nos salvou pelo seu sacrifício lá na cruz, quando Ele guardou a lei em nosso favor. E agora a lei se cumpre em nós quando nós vivemos pelo Espírito, quando nós andamos pelo Espírito. Alguém disse assim: aqui está mais uma vez o paradoxo em sua totalidade. Estamos libertos da lei, a fim de produzir uma justiça que corresponde à justiça que a lei exigiu. Isso se dá porque o ensinamento que serve como nosso guia para a justiça, o ensinamento de Cristo e seus apóstolos, é na verdade uma exposição do significado máximo da lei mosaica. O conteúdo da lei, então, não mudou fundamentalmente. Somente a dinâmica,
o meio pelo qual podemos chegar à justiça difere drasticamente. Viver a justiça da lei não resulta de um relacionamento correto com Deus. Antes, estar em uma relação correta com Deus por meio da fé em Cristo Jesus resulta em viver a justiça da lei. O cristão, por meio do poder do Espírito Santo que vive nele, e não por meio da dinâmica de seus próprios esforços para ser justo pela guarda da lei, manifesta uma vida de contínuo crescimento em justiça. Deu para entender? Eu li muito rápido. O que essa pessoa está propondo? Não é o seu relacionamento com a lei, a sua obediência à lei, que te leva a um relacionamento com Deus. Mas o seu relacionamento com Deus te leva a viver na lei. Amém, queridos? Mas veja, a Bíblia está falando aqui, Paulo está enfatizando a questão de nós amarmos o nosso próximo. E este é o cumprimento da lei. E aí surge a pergunta que até foi feita para o Senhor Jesus: mas quem é o meu próximo? Jesus contou ali a parábola do samaritano, mas eu quero resumir. Quem é o nosso próximo? Qualquer um que pela providência de Deus entrar em contato conosco, a quem de alguma forma nós podemos ajudar, ainda que esta pessoa seja um inimigo. Quer que eu repita? Quem é o meu próximo? Qualquer um que pela providência de Deus entrar em contato comigo, e a quem de alguma forma eu possa ajudar, ainda que seja um inimigo. Alguém que me persegue, alguém que fale mal de mim. Esse é o meu próximo. Ok? Agora, vamos entrar aqui num dos pontos mais polêmicos, desse texto, que essa guerra interior que existe na vida de um cristão. A gente vem falando aqui sobre a liberdade do Espírito, de como o Espírito Santo vai trabalhando nos nossos corações, e parece então que a vida cristã, ela se resume numa grande sucessão de triunfos, A gente vai vencendo as coisas, a gente vai vivendo a liberdade, somos livres do pecado, vivemos pelo Espírito, não vamos mais satisfazer os desejos da nossa natureza caída, nós estamos livres para servir, somos guiados pelo Espírito Santo e cumprimos a lei do amor. Maravilha, A vida cristã é um grande sucesso. Parece que não, Infelizmente, queridos, a grande realidade é que os cristãos constantemente estão sofrendo amargas derrotas espirituais. Quem aqui já pecou hoje? E a Bíblia diz: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Infelizmente essa é a nossa realidade, nós ainda pecamos. Nem sempre nós estamos dispostos, ou até mesmo temos o desejo de servir. Às vezes a gente faz que não vê, ou não. Porque aquele dia que você levanta assim e fala: hoje eu não estou afim de nada, quero ver ninguém na minha frente. Já aconteceu isso com você? Ou só comigo? E nem sempre, queridos, nós estamos sensíveis para ouvir o Espírito Santo. E muitas vezes nós não queremos ouvir o Espírito Santo. Nós não queremos ser liderados pelo Espírito Santo. E quando essas coisas acontecem, nós deixamos de cumprir a lei do amor de Deus. E como que a gente explica então essa contradição entre a nossa liberdade, para a qual Cristo nos libertou, e as nossas constantes falhas?
Lutero enfrentou esse mesmo dilema, né? Ele conta que, apesar de todas as suas tentativas de viver uma vida santa, houve momentos em que ele realmente ficou muito tentado a pecar. E ele concluiu: não somente fui tentado, mas pequei. E pequei assim de uma forma muito carnal. E ele diz que ele ficava muito preocupado com essa questão e chegava a duvidar se ele era realmente um cristão, se ele era realmente convertido, se ele era realmente salvo. E parece que essa é uma questão, né? Uma dúvida que muita gente tem. Quando você acaba de pecar feio, né? Que às vezes a gente peca bem feio, não é? Como se existisse algum pecado bonito, né? Mas aí você fala: será que eu sou salvo? Será que eu realmente sou salvo? Será que eu realmente sou um cristão? Lutero diz que um dos versos que mais o ajudaram nessa sua luta espiritual foi justamente esse verso 17 de Gálatas capítulo 5. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Na versão NVI, esse verso vem da seguinte maneira: Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então Lutero, na sua luta, né, nessa guerra que ele tinha dentro de si, ele usou este versículo para pregar para si próprio. Ele chegou lá, não sei se na frente do espelho, né? Mas ele disse assim: Martinho, você nunca estará completamente sem pecado, porque você ainda tem a carne. Portanto, você sempre estará ciente deste conflito, de acordo com a declaração de Paulo. A carne deseja o que é contrário ao espírito. Sendo assim, não se desespere, mas reaja e lute, e não satisfaça os desejos da carne. Veja, Lutero não disse: a vida cristã é assim mesmo, a carne é fraca, então se conforme. Você vai pecar e se conforme com o pecado. Foi isso que ele disse? O que ele diz? Não, mas reaja e lute, e não satisfaça os desejos da carne. E é justamente isto, queridos, que a Bíblia ensina. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 diz assim: Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E agora preste atenção: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Usando a expressão de Martinho Lutero, ele não disse se acomode, ele disse reaja. E reagir é justamente isso, querido: se apresente diante de Deus, coloque a sua vida no altar, procure a renovação da sua mente através das Escrituras Sagradas, e permita que o Espírito Santo transforme a sua vida, para que você experimente a vontade de Deus de uma maneira completa, de uma maneira perfeita. Então, a Bíblia diz o que? Lute, não se acomode, não se conforme com este mundo, não se conforme com o curso desta vida, mas busque a Deus. Coloque a sua vida no altar, consagre a sua vida a Deus, deseje Deus. Veja, esse verso 17 do capítulo 5 de Gálatas está descrevendo uma guerra interior, um conflito constante que toma conta do nosso coração. É
um desejo que se agarra contra o outro. Vocês já viram aquela luta de sumô? Aqueles japoneses enormes. Eles estão dentro de um círculo e eles estão querendo fazer o quê? Um tentando empurrar o outro para fora. É mais ou menos isso que acontece dentro da gente. É a nossa carne querendo empurrar o espírito para fora da nossa vida e o espírito querendo empurrar a carne para fora do nosso coração. É a guerra, nesse ringue, a carne contra o espírito, a natureza pecaminosa contra a natureza regenerada. E o resultado deste grande conflito, diz Paulo, é que nós não conseguimos fazer o que queremos. Com frequência nós fazemos exatamente o oposto daquilo que queremos. Quando você levanta e diz, hoje eu vou viver para Deus, daqui a pouco você está atolado no pecado. Aí de repente você deseja algo errado e fala, vou fazer. Mas de repente o Espírito começa a trazer as Escrituras ao seu coração, o Espírito Santo começa a se mover e você desiste de pecar. Veja, é um contra o outro. Paulo fala também sobre isto, lá em Romanos capítulo 7, no verso 15, ele diz assim: não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. Versos 18 e 19 ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. O que Paulo está explicando, queridos? Que na nossa carne só habita coisa ruim. O coração humano, depravado, ele é mau por natureza. Não há nada de bom nele. E se a gente simplesmente seguir o nosso coração, nós vamos fazer somente aquilo que não queremos fazer, porque é contra as Escrituras Sagradas. Então lá em Romanos capítulo 8, Paulo fala sobre a inclinação do coração. Se você se inclinar para a carne, para aquilo que a carne deseja, então você vai experimentar o pecado e a morte. Mas se você se inclinar para o Espírito, então você vai desfrutar de vida e de paz. Então a guerra aqui, queridos, está nessa batalha. Para onde você vai se inclinar? Para quem você vai ceder? A Bíblia diz, nós não estamos mais debaixo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós, depois que cremos no Senhor Jesus, depois que o Espírito Santo veio habitar em nós, nós não estamos mais escravizados pelo pecado. O pecado, queridos, é uma opção. Depende para onde nós nos inclinamos. Paulo diz, na minha carne não habita bem algum. Então todo desejo natural é ruim. Então eu preciso me inclinar para o Espírito Santo de Deus. A Bíblia é clara, se nós nos inclinarmos para o Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Se nós andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Veja como alguém coloca isto. A carne opõe-se ao Espírito, para que os homens não façam o que querem de acordo com a mente do Espírito. E o Espírito se opõe à carne, para que não façam o que querem segundo a carne. Se o homem escolhe o mal, o Espírito contraria. Se escolhe o bem, a carne o impede. Então essa guerra sempre vai ser constante no nosso coração. E Paulo diz, de forma que a gente não consegue fazer o que a gente quer. Veja, ele está falando com pessoas convertidas,
pessoas que ele havia afirmado lá no capítulo 3, verso 3, que haviam recebido o Espírito Santo, pessoas que realmente pertenciam à igreja. Agora, essa luta que ocorre no coração do cristão, ela precisa ser entendida e como ela pode ser vencida. Veja, Lutero dizia assim: o cristão é parcialmente justo e parcialmente pecador. O cristão é praticamente uma autocontradição, puxado pela carne e pelo espírito em direções diferentes ao mesmo tempo. O que ocorre dentro do coração, da mente, da alma e do corpo do crente não é nada menos do que uma guerra civil, um confronto violento entre forças opostas, de um antagonismo irreconciliável. Ele está dizendo que durante toda a nossa existência aqui nesta terra, nós vamos estar neste conflito espiritual. Isso nos ajuda então a entender que a vida espiritual sempre vai ser uma luta. Sempre. Sempre que nós desejarmos coisas erradas, o Espírito Santo vai vir para agir. E sempre que nós desejarmos as coisas de Deus, a nossa carne vai se levantar contra. Isso não deve ser uma surpresa para nós, né? De ficarmos indagando: o que está acontecendo comigo? Eu sou salvo, não sou salvo? O que está acontecendo? Então vamos entender aqui, queridos. No instante em que você está diante de um desejo carnal, e o Espírito Santo começa a ministrar no seu coração, isto mostra que o Espírito de Deus está agindo e você é salvo. Ok? O libertino, como a gente já falou outro dia, o libertino não experimenta esse tipo de luta, porque ele está somente inclinado para o pecado. Ele peca e está tranquilo. Ele não tem essa luta, porque não tem o Espírito agindo na vida dele. O legalista, ele se vangloria dos seus próprios esforços e da sua aparente vitória. Lembra do fariseu lá no templo orando? Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Então, ele se apegava aos seus pequenos atos, né, de justiça, e achava que estava tudo bem. Então, ele não tinha essa guerra. O legalista não tem essa guerra. O libertino não tem essa guerra. Somente o verdadeiro cristão é que tem essa guerra dentro do seu próprio coração. E a gente precisa entender que a vida cristã, então, é esse constante batalhar. Ninguém chega ao céu num único salto prodigioso, né? Ele atende um apelo na igreja e da frente ali do púlpito ele já pula para o céu. Isso não acontece. Pelo contrário, queridos, a Bíblia diz que nós precisamos fazer o quê? Desenvolver a nossa salvação. Então, vamos entender como que a gente batalha aqui para vencer. Filipenses capítulo 2, versos 12 ao 13, diz assim: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Veja, nessa versão diz aqui: realizai a vossa salvação. Na outra versão diz: desenvolvei a vossa salvação. Então vamos entender o que é esse desenvolver a nossa salvação. Isto é, levar a nossa salvação a uma conclusão. E como que a gente faz isto? Digerindo e aplicando a totalidade da palavra de Deus em nossos corações, vivendo essa salvação diariamente, né? Almejando nada menos do que a perfeição moral e espiritual.
E é isso que a Bíblia chama de inclinar para o Espírito. Você quer alcançar perfeição moral e espiritual. Paulo dizia assim aqui em Filipenses: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Amém, queridos? Eu tenho um alvo. E qual é o meu alvo? A perfeição moral e espiritual. Eu quero ser santo, porque eu quero santificar o nome de Deus entre os homens. É um desejo. Davi dizia: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em sua presença todos os dias da minha vida. Então, quando Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação, ele diz: tem um alvo de alcançar a plenitude dessa salvação. E isso, queridos, requer luta, requer tempo, requer esforço, requer muito empenho. Eu não posso ser passivo, eu não posso ser inativo. Eu tenho que ser ativo na vida cristã. Eu não posso deixar a vida acontecer. Eu tenho que me forçar para viver na vontade de Deus. Eu tenho que me inclinar para o Espírito. É um prosseguir, queridos, é um avançar com determinação. Como numa corrida, você já assistiu uma corrida? Quando aquele corredor ele já está quase que sem fôlego, mas ele tem um alvo, ele quer chegar. Ele não para, ele não desiste. Ainda que ele tenha que se arrastar, mas ele vai se arrastando no asfalto, porque ele quer chegar. Mas muitas vezes o que acontece com os cristãos, eles desistem. Eu não consigo. A carne é fraca. Não, queridos, é um prosseguir, é uma determinação de chegar. Como Paulo diz: prosseguir para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E Paulo diz: como é que a gente desenvolve essa salvação? Ele diz: com temor e tremor. O que isso significa? É não ser indiferente. Não é não ter uma mente dividida. Não é agir com desrespeito, com desdém. Não é confiar em si próprio, na justiça própria. Mas é chegar diante de Deus com toda a sinceridade. É buscar um coração íntegro, ter unidade de propósito, é ter reverência por Deus, é ter respeito, é aquele temor de ofender a Deus com alguma atitude que a gente possa ter. E isto confiando humildemente no Senhor Jesus Cristo e na sua obra realizada lá na cruz, como também na sua ressurreição. É com temor e tremor, sabendo que esta guerra não vai durar para sempre. Entenda, nós não estamos numa batalha perdida. Nós não estamos numa luta entre a carne e o espírito que vai terminar no impasse ou no empate, não. A Bíblia nos garante uma vitória total. Aquele que começou boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. O que isso significa, queridos? Que antes de você morrer, antes daquele dia de você se encontrar com Jesus, você vai alcançar essa perfeição em Cristo Jesus. Não é uma santidade plena, não é uma perfeição plena,
mas é uma santidade, uma perfeição relativa. Como Paulo diz, naquilo em que já fomos instruídos, nisto nós andamos. Porque o Espírito Santo nos capacita. E então um dia, queridos, o Espírito Santo vai ganhar essa vitória total sobre a nossa carne. E a nossa carne não poderá mais nos atormentar. Nós seremos realmente livres em todos os sentidos que o Espírito Santo quer nos tornar livres. Livres do pecado, livres para servir, livres para cumprir a lei de Deus. Sim, um dia nós estaremos completamente livres para fazer o que mais desejamos, que é servir a Deus de todo o nosso coração, que é fazer a vontade de Deus. Mas a gente não precisa esperar por o último dia. Nós podemos começar a experimentar esta vitória agora. E como que a gente faz isto? Odiando o pecado, se opondo vigorosamente à carne e os seus desejos. Como que a gente pode fazer isto? Amando a palavra de Deus de todo o nosso coração, buscando sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, para que então a gente possa viver pelo Espírito, caminhar no Espírito, ser guiado pelo Espírito. E o resultado disto é que nós vamos resplandecer como astros no meio de uma geração perversa e corrupta. Porque este é o propósito de Deus, que os homens, olhando para nós, glorifiquem ao nosso Pai Celestial que está nos céus. É isto, queridos. Nós estamos numa grande guerra, mas a vitória está garantida pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma guerra de igual para igual. Não é uma guerra de igual para igual, porque a carne não é páreo para o Espírito. Por isso a Bíblia diz: andai pelo Espírito, e jamais cumprireis com os desejos da vossa carne. Então, queridos, não se acomode. Não se acomode. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade do pecado, liberdade para servir, liberdade para andar segundo a palavra de Deus. Somos livres. Então, permaneça nessa liberdade e glorifique o nome do Senhor nesta terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Curve a sua cabeça. Talvez algumas vezes, como a gente falou, você já duvidou da sua salvação. E como eu disse, se você tem essa luta, é porque o Espírito está agindo em você e você é salvo. Então busque o Senhor nesse instante, para dizer: Deus, pelo Teu Espírito, eu vou viver na Tua vontade. Não vou me conformar com o pecado. Não vou me conformar com nada menos do que a perfeição moral e espiritual. Vou fazer disto o meu alvo. E vou buscar isso todos os dias, durante todo o dia. Porque eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus nunca deixa que a gente seja tentado ou provado acima do que podemos suportar. Diz as Escrituras: Deus é fiel e sempre vai abrir uma porta de escape. Quando você estiver para se desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir o Espírito Santo dizendo: este é o caminho, andai por ele.
E Ele não somente vai dizer isto, mas Ele vai te fortalecer para que você ande pelo caminho que agrada a Deus. Faça disto o seu alvo, em nome de Jesus.